Saudações genealógicas a todos que nos assistem e acompanham a programação do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais pelo canal IHGMG Virtual do YouTube. É com muita honra que inauguramos hoje as atividades do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais em comemoração do bicentenário da independência do Brasil, celebrado neste ano de 2022. Em promoção conjunta, as comissões culturais de Genealogia e de História de Minas da Casa de João Pinheiro apresentam ao longo desta semana uma série de 3 palestras sobre o tema Genealogia Mineira e Independência do Brasil, abordando alguns dos principais personagens de Minas Gerais que tiveram participação no processo da independência, culminado às margens plácidas do Ipiranga no histórico 7 de setembro de 1822. Na estreia de hoje, temos o desembargador Durgal Gustavo Borges de Andrada, com a palestra O Patriarca da Independência do Brasil e os Andradas em Minas Gerais. No segundo dia, nosso associado correspondente e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Pompéu, Dr. Hugo de Castro Machado, fala sobre Dona Joaquina do Pompéu, heroína mineira da independência do Brasil. E no encerramento, o promotor de justiça e nosso terceiro vice-presidente, Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda, profere a palestra Visconde de Caeté, o Patriarca Mineiro da Independência do Brasil. Desde já, registramos nosso agradecimento a cada um dos palestrantes pela gentileza da aceitação do convite e pelo belíssimo trabalho com que nos presenteiam nesta semana. Registramos ainda nosso agradecimento ao presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Coronel Paulo Duarte Pereira, a segunda vice-presidente e coordenadora das comissões culturais, professora Márcia Maria Duarte dos Santos, ao terceiro vice-presidente, Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda, ao nosso secretário-geral, Dr. Antônio Carlos de Albuquerque, bem como a todos os demais integrantes das comissões de Genealogia e de História de Minas da Casa de João Pinheiro. Registramos nossos agradecimentos à AMAGES, Associação Mineira dos Magistrados, na pessoa do seu digno presidente, Dr. Luiz Carlos Rezende e Santos, e de sua equipe técnica, pelo grande apoio na gravação e edição dos vídeos de 2 das palestras, numa parceria confirmada com o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, por meio do nosso associado efetivo, desembargador Bruno Terra Dias, a quem também agradecemos pelo apoio. E agora, tenho a honra de lhes anunciar a palestra O Patriarca da Independência do Brasil e os Andradas em Minas Gerais, a ser proferida pelo desembargador Durgal Gustavo Borges de Andrada, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e associado efetivo do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Formado pela PUC Belo Horizonte, nosso palestrante é autor de vários livros e artigos na área jurídica, da história, reforma política e judiciária. Foi advogado, delegado de polícia, promotor de justiça, juiz de direito e professor universitário. Também foi presidente e vice-presidente de associações de juízes no âmbito estadual, nacional e sul-americano, tendo participado de cursos e seminários jurídicos em inúmeros países de vários continentes. Com sua vasta cultura, o desembargador Durgal, que carrega nas veias o sangue do patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, seu pentavô, nos brinda, a partir de agora, com verdadeira aula de história, patriotismo e amor ao Brasil. Acompanhemos. É um prazer estar com todos. Meu nome é Durgal Gustavo Borges de Andrada, eu sou membro do Instituto Histórico e Geográfico e tenho a honra e a satisfação de fazer parte dessa comemoração que é feita pelo Instituto dos 200 anos de independência do Brasil, que será comemorado em setembro desse ano. E o Instituto agora faz essas divulgações a respeito da genealogia mineira e a independência do Brasil. Esse é o primeiro programa. Eu tive
a satisfação de ser convidado. Eu agradeço, eu também sou membro do Instituto Histórico e Geográfico, agradeço o presidente, nosso presidente, o Coronel Paulo Duarte, que preside o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Também o doutor Iacones Vargas, que é o coordenador da Comissão de Estudos Culturais e Genealogia do Instituto, e também o doutor Marcos Paulo Souza, que é também coordenador da Comissão de História de Minas Gerais. É nesse contexto da independência do Brasil, já que podemos iniciar a nossa fala, me coube dizer sobre a genealogia, mais propriamente dita, do patriarca José Bonifácio, que foi um personagem de grande destaque na independência do Brasil, e a sua ramificação em Minas Gerais, a ramificação dessa importante vulto da independência em Minas Gerais, já que o patriarca ele é um homem de Santos, São Paulo. O patriarca, ele, antes de chegar propriamente na genealogia, é preciso fazer um rápido contexto e um entendimento breve de quem foi o patriarca, para depois dizer sobre propriamente a genealogia do patriarca e seus descendentes em Minas. O patriarca, ele nasce em Santos, em 1763, portanto antes da Inconfidência Mineira, bem antes da Inconfidência Mineira, muito antes da chegada do Dom João VI, que foi em 1808, né, cerca de 40 anos depois. O Brasil era um país rural. São Paulo, diferente de Minas, que vivia o seu auge aqui, passavam bons momentos na sua mineralogia, Minas inteira com Diamantina, Ouro Preto. São Paulo era um estado mais, digamos, agrícola, e Santos, onde ele nasceu, era uma cidade importante. Para aquela época, né, tinha cerca de 2.000 habitantes, e Santos, por ser o litoral, o porto, que seguia para o Planalto, que é onde está a cidade de São Paulo, que também era uma cidade, na época, pequena, mas já impôs os dois polos culturais importantes. É preciso dizer que naquela época não existiam escolas no Brasil. Escola nenhuma. Não existia nenhum ensino no Brasil. Então as pessoas de posse poderiam contratar alguns professores, geralmente eram os padres, porque os padres eram os únicos que tinham acesso à informação aos estudos por causa dos seminários. Então, as várias ordens que tinham seminários aqui, os padres se formavam e eram realmente os homens mais cultos do país. E os portugueses que vinham para cá, mas geralmente ficavam no Rio de Janeiro. O patriarca era de uma família grande, de muitos irmãos, salvo engano, 10. Ele era o segundo ou terceiro filho. E o pai dele, segundo os historiadores, era uma pessoa de posses, era um grande comerciante, tinha alguns títulos, já era brasileiro. E em Santos tinha uma facilidade como um comerciante, como um homem de posse, embora a cidade fosse muito pequena, para os moldes de hoje, tinha 2.000, 2.500 habitantes. Ele faz os estudos, o pai tinha condições, ele estuda em casa, com alguns padres que davam aula em casa. Depois, com a idade, ele vai para São Paulo, a capital, que também era uma cidade pequena. E o intuito, na época, era que ele fosse para o seminário. Era muito comum, na época, as famílias que tinham condições encaminharem seus filhos para estudar, mas tinha que ser nos seminários. E ele não serve para ser padre, ele não dá. Tem até uma passagem que o professor dele teria dito, assim, os livros contam, para padre você não serve. E disse que ele era muito namorador e era um homem muito inteligente, muito curioso. Então ele logo em São Paulo, ele vai para estudar com os padres, e ele se encanta com a biblioteca do seminário, com a biblioteca da Sé, e se destaca muito. Ele, aos 20 anos, depois de terminar os cursos lá, que seria hoje equivalente, talvez, ao ensino médio, ele se torna-se apto, e o pai dele resolve, num feito, para a época, extraordinário, mandar ele estudar em Portugal. A capitania de São Paulo, à época, era majoritariamente de índios. Então, as pessoas não tinham um grau cultural. O pai dele manda ele vai para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, ele fica lá uns poucos meses, embarca para Lisboa e se matricula em Coimbra. Constam que, na época, por ano, de 15 a 20 brasileiros iam para Coimbra estudar, que era a principal universidade e uma das mais antigas do mundo. Coimbra, salvo engano, é de 1200 de alguma coisa. Era uma grande universidade. E ele vai para Coimbra, no interior de Portugal. E lá ele se forma em filosofia, se forma em direito e mineralogia. Ele se especializa mais em mineralogia. Depois de estudar tudo isso, ficar em Coimbra estudando, como estudante, talvez mais de 6 anos, ele volta para Lisboa e começa a se destacar
pela sua sabedoria, e ele era um homem voltado para um homem intelectual, um homem muito curioso. E logo ele é criado em Lisboa nessa época, já era 1800 mais ou menos, foi criada em Lisboa a Academia de Ciências. Em Lisboa vivia o iluminismo, desculpe, 1800 não, antes de 1800. E ele entra na Academia de Ciências de Lisboa. Ele é um brasileiro, tem um assento na Academia de Ciências, onde estavam os sábios, um brasileiro, e ele se destaca de tal maneira que é convidado para ser secretário. E nesse meio tempo, as pessoas que o conhecem, ele é convidado a fazer parte, ser nomeado para o chefe das Minas e Mineralogia de Portugal, algo como se fosse hoje um ministro ou secretário de Minas e Energia daquela época de Portugal, para que ele pudesse explorar as minas de Portugal. E vai também acumulando outros cargos. Ele é nomeado desembargador, mas não assume, é nomeado professor, e acumula vários cargos na burocracia de Portugal, que é muito raro para um homem que saiu do Brasil. E consegue com isso, ele e mais dois são indicados, são convidados pelo governo português, isso aqui é interessante, para percorrer vários países da Europa estudando. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante na vida dele. Ele, durante 10 anos, ele sai de Lisboa e percorre inúmeros países estudando, fazendo cursos. Inúmeros países, que hoje é difícil, você imagina naquela época. Ele vai à Itália, ele vai à França, ele vai à Alemanha, ele vai à Noruega, ele vai à Suécia, ele vai à Dinamarca, ele vai em outros países. No final ele falava 6 línguas. Ele falava 6 línguas e dizem que os livros contam que ele entendia 10 ou 11 línguas, mas ele era fluente em 6 línguas. O que acontece nessa viagem? Nessa viagem, ele é matriculado, ele e os mais 2 colegas dele, nas academias de ciências. Então, ele frequenta a Academia de Ciências de Paris, onde estava nada mais, nada menos que Lavoisier. Ele convive com Lavoisier. Ele vai na Academia de Ciências da Itália, ele encontra com Volta. O Volta, que criou a pilha, que a gente, muito ligado não é que ele criou a pilha, muito ligado à voltagem. Ele encontra com o cientista Volta. Ele se corresponde, fica amigo, encontra com Humboldt, que era um grande botânico alemão. Então ele frequenta a nata, vamos dizer assim, da intelectualidade, da sabedoria, da ciência na Europa nesses 10 anos. São 10 anos de estudos, frequentando inúmeros países. E é curioso que quando ele passa em Paris, agora que eu me lembro a data, foi por volta de 1791. Estava numa fase terrível da Revolução Francesa, de caça às bruxas, a casa do terror. E ele fica um pouco assustado, aquilo marca muito ele, aquelas revoltas populares, aquela matança na rua. Aquilo seria para ele o início da democracia. Então esse nome para ele, às vezes, para aquela época, naquela visão dele, assustava. Quer dizer, o domínio do popular sem rumo, tudo isso. Isso marcou muito também o raciocínio do patriarca. Então, depois de 10 anos, ele volta a Portugal. Ele volta a Portugal e, claro, que era visto como uma pessoa também muito acima da média. Que percorria 10 países estudando nas academias de ciências, não era para qualquer um. E começa a ocupar grandes cargos em Portugal. E também a grande incumbência que ele teve é ele deram a ele a incumbência de criar e ser o professor de mineralogia, criar a cadeira e o curso de mineralogia na Universidade de Coimbra, que não existia. Você vê, o Brasil vivia de ouro, diamante, então a questão da mineralogia para Portugal tomou uma grande ênfase. Portugal nunca teve força mineralógica, mas tinha as colônias na África, né, Moçambique, Angola, Cabo Verde. O Brasil só se falava em ouro, aqui ouro, diamante e mineral. Então cria-se a cadeira e o curso de mineralogia, e ele é o introdutor desse curso de mineralogia, ele é o professor, é o catedrático desse curso. Aliás, na Universidade de Coimbra, quem for visitar, no Museu de Física, há uma grande estátua. O único brasileiro que tem uma estátua lá em Coimbra é o patriarca, no Museu de Física, se não me engano, ou de Geografia, na Universidade de Coimbra. Enfim, depois ele combate também quando Napoleão invade Portugal, que Dom João VI depois decide fugir. Ele faz parte, antes de Napoleão invadir Portugal, ele ocupou vários cargos na administração portuguesa. E quando Napoleão invade, em 3 batalhas ele participa, numa delas ele participa com o cargo de tenente-coronel, e é muito bem sucedido, e os livros contam que ele teve uma atuação muito forte em alguns batalhões, e nisso Dom João VI já tinha vindo embora para cá, em 1808. E foi quando houve a invasão, e a invasão foi perdurando até que os franceses foram derrotados. Os
Os franceses foram derrotados, os ingleses, indiretamente, com a ausência de Dom João VI, administram Portugal, os ingleses, através do Marechal, salvo engano, Beresford, e ele continuou, em 1808, Dom João VI vai, e quando o patriarca começa a ficar cansado, né, ele saiu daqui com 20 anos de idade, nunca mais voltou ao Brasil, porque até é uma viagem longa de 2 meses de caravelas. Ele já estava cansado e estava requerendo a sua aposentadoria, que queria voltar ao Brasil e ficar quieto no Brasil, no seu cantinho lá em Santos, na sua chácara e tal mais. Ele era um homem estudioso, botânico, que queria só seus livros. E ele requeria a aposentadoria, eles negavam a aposentadoria, porque precisavam dele em Portugal. E de tanto insistir, a um certo momento ele consegue a aposentadoria dele e a autorização para vir morar no Brasil. Porque ninguém podia viajar sem autorização. Então, mais ou menos em 1819, ele volta para o Brasil, depois de ficar 36 anos na Europa. Ele sai daqui com 20 anos de Santos e volta para o Brasil com 56 anos. Ficou 36 anos só estudando e trabalhando na Europa. Então ele volta para cá, em 1819, desce o navio no Rio, logo que o Dom João VI soube da presença dele, ele é convidado pelo imperador, o regente, ele encontra-se com o regente, Dom João VI, ficou no Rio muitos dias, recebeu muita gente, e recebeu vários convites para participar, integrar o governo do regente Dom João VI. Ele não quis. Ele falou, não quero, e foi para Santos. Santos, ele comprou uma chácara e ele era um grande defensor da causa indígena. Ele achava que os índios deviam ser protegidos, os índios tinham ser protegidos, educados, e o poder público não poderia escravizar os índios como faziam na época. E tinha pavor da escravidão. Era um abolicionista que só veio acontecer 100 anos depois. Então ele já debatia naquela época com muita ênfase contra a escravidão, que achava aquilo era um horror da humanidade. Mas acontece que quem dominava o país eram os grandes fazendeiros. Na época o país tinha pouca população, e eram os homens dos escravos, os portugueses que tinham suas fazendas, ou os brasileiros que ficaram ricos. Então, tinham nele um elemento que era uma pessoa, um adversário. O patriarca é um adversário do status quo brasileiro. Ele fica em Santos quieto, e lá ele reencontra com a família. A mãe dele ainda estava viva, já tinha perdido o pai. E o patriarca, então, o irmão dele mais novo, bem mais novo que ele, o Martim Francisco, fica muito amigo dele. E acaba que a filha do patriarca, uma das filhas, casa-se com o irmão dele, que é o Martim Francisco. Então, o irmão dele casa-se com a filha do patriarca, ele torna-se cunhado do irmão. É um irmão muito mais novo, mas também que havia estudado em Coimbra, o Martim Francisco já havia estudado em Portugal. Isso é 1819. E o Martim e o José Bonifácio, como a cidade Santos não tinha tantas pessoas letradas, eles são eleitos, uma figura de representantes, legisladores, um representando Santos e outros São Vicente, que são vizinhas, para a Câmara, seria a Assembleia Legislativa de São Paulo. E os dois foram para São Paulo, e aí, por acaso, o patriarca entra na política. Porque ao reunir-se a Assembleia, elegeu o governador, convidam a ele para presidir a sessão. Ele preside a sessão, eu suponho que ele era a pessoa mais culta daquela época. Eleito o governador, ele fala que tinha que ser por aclamação, ele sugere que fosse por aclamação. Ele não queria que fosse votação, porque era uma assembleia de 50, 60 pessoas, eleito governador e ele eleito vice-governador. Mas, no fundo, ele que tinha capacidade, já tinha muita experiência administrativa de Portugal, tinha experiência de conhecer o mundo inteiro, e, no fundo, jogam para cima dele a administração e os rumos da capitania de São Paulo, coisa que ele não queria. Ele queria ficar quieto em Santos. E, ao se destacar, em 1820, nós sabemos, houve em Portugal uma revolta, a Revolução do Porto. É uma revolução do Porto que, no fundo, queria a volta de Dom João VI. Porque se achava humilhado do Dom João VI ficar no Brasil, o imperador, o regente no Brasil, e eles lá virarem a colônia. Então, os franceses já tinham perdido, eles queriam a volta do Dom João VI. O Dom João VI estava muito acomodado aqui, não queria voltar. Dizem os livros, ele não queria voltar, a verdade era essa. E ele sugere até que o Dom Pedro I vá. O Dom Pedro I não foi, um outro momento. Dessa vez, o Dom João VI parte para Portugal. E com essa Revolução do Porto 1820, eles querem fazer uma Constituição portuguesa, a primeira da história, em todos os países da Europa, começa a explodir essa Constituição e acaba os regimes absolutistas, os reinados absolutistas.
na Espanha, a França tinha tido a Revolução, e começa a pipocar em Portugal as constituições. E queriam submeter o regente, o Dom João VI, à Constituição. Ele não deixaria de ser um regente absolutista. Então foi-se criado as Cortes de Lisboa, que no fundo eram uma Assembleia, uma visão de hoje, uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer a Constituição. Até então o patriarca, ele veio uma ordem de Portugal também, que o Dom João VI, nesse entendimento das Cortes de Lisboa, de que o Brasil não poderia ser tão forte, mais forte do que Portugal, que também o Dom Pedro I deveria voltar. O Dom João VI já tinha vindo, então veio uma ordem para que o Dom Pedro voltasse. Isso em final de 1821, que era que ele voltasse. E em 1921, quando foi em janeiro de 22, houve aquele fato do fico. E que o Dom Pedro falou que não iria voltar. Ele desafiou as Cortes de Lisboa e falou que não voltava. E um dos que mais contribuiu isso foi a capitania de São Paulo, e tendo à frente o patriarca, porque quando as Cortes de Lisboa começam a dizer que o Brasil não poderia ter um imperador, quase todas as capitanias obedeceram e diziam, não, nós vamos obedecer a Lisboa, não vamos obedecer mais o Rio de Janeiro. E o patriarca percebeu que aquilo era uma forma de rebaixar o Brasil à situação de colônia. Voltar, porque o Brasil era Reino Unido, o Brasil, Portugal. O que era Reino Unido? O Brasil tinha aqui o seu exército, tinha a sua polícia, tinha o seu tribunal, tinha a Casa da Moeda, tinha a sua biblioteca, tinha a sua imprensa, tinha suas faculdades. Se fosse rebaixada a colônia, muito disso tinha que se acabar. Porque só quem podia ter essas instituições era quem fosse reino. As colônias não podiam ter essas instituições. Então, a princípio, ele não queria a separação de Portugal, porque ele sabia que a Europa era muito forte, muito culta, que era importante o Brasil ter um pé na Europa. Mas quando ele percebe que as cortes portuguesas queriam rebaixar o Brasil, ele toma uma posição contrária. Ele fala, não, nós temos que caminhar, isso para ele, nós temos que caminhar para a independência. Ele já era um homem de quase 60 anos. O imperador era um rapaz de 24, 25 anos. O imperador não tinha essa vivência que o patriarca tinha. Ele veio para o Brasil com Dom João VI, Dom Pedro I, com 10 anos de idade. Ele mal conhecia a Europa, ele não tinha esse estudo. E nesse dia do fico foi justamente isso, uma carta do Dom Pedro I, a comitiva paulista, exigindo que ele ficasse. Isso sensibilizou também o Rio de Janeiro. Então o Rio com São Paulo sensibilizou muito ao Dom Pedro de ficar no Brasil. Ao contrário da maioria das capitanias que estavam ligadas a Lisboa e não queriam obedecer o Dom Pedro. Mas o Dom Pedro resolve ficar e resolve então se fortalecer. Isso já era em janeiro de 22. E nisso o Dom Pedro, sabendo quem era o patriarca, já tinha notícia dele, convida o patriarca para fazer parte do governo, vamos dizer assim, o governo do Brasil, que não existia, mas havia aqui uma governança que o Dom Pedro era o regente. E convida o patriarca para fazer parte, para ser, digamos assim, o principal ministro dele. Era um homem de quase 60 anos, ou mais, 61 anos, por aí. O Dom Pedro, um menino de capaz de 20, 25 anos, um grande aventureiro e namorador, e um homem bravo, mas um homem sem muita cultura. E ele se apoia inteiramente no patriarca, isso em janeiro de 22, e começa então o caminho nosso para a independência. Nós podemos dizer que a independência começa lá quando Napoleão invade Portugal, porque Dom João VI vem. Dom João VI vem porque o que acontece? Dom João VI vem em 1908, 1915. Ele eleva o Brasil com a condição de Reino Unido a Portugal e cria aqui faculdades, não existia imprensa, cria jornais, cria biblioteca, instala tribunais, e um contexto de instituições que só existiam em Lisboa e passa a existir no Brasil. Então o Brasil ganhou um impulso, se prepara para ter uma burocracia e uma sede de governo. Isso em 15, quando o Dom João VI estava. Em 22, durante o decorrer de 22, os portugueses, nem era mais Dom João VI estava em Portugal, mas submisso à então Assembleia Constituinte, que chamava-se Corte de Lisboa. Os brasileiros foram se representar lá, foram eleitos 40 ou 60 brasileiros, foram se integrar às Cortes de Lisboa. Mas lá eles foram digamos assim, desconsiderados, e perceberam logo que aquilo lá nada mais era do que uma vontade de rebaixar o Brasil. Esse foi um ambiente que veio crescendo e que estoura em 7 de setembro. A tendência de independência já era latente, de tantos que Portugal estava exigindo de Dom Pedro, e as notícias da Corte de Lisboa querendo desfazer do Brasil. Então não tinha como não continuar, porque ninguém queria ser rebaixado. O fato, vamos dizer assim, tudo já estava certo que ia ser independente, tanto que o patriarca, quando ministro, antes do 7 de setembro,
já envia cartas para os embaixadores de vários países, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Argentina, em vários países, mandando cartas dizendo sobre uma possível independência. Isso antes do 7 de setembro. Mas o 7 de setembro foi um episódio, vamos dizer assim, simbólico, muito importante. O patriarca aconselha o Dom Pedro e fala, ó, Dom Pedro, pode ser que você tenha que fazer a independência. E tanto era forte a tendência, ele falou, em abril, ele falou, você deve ir a Minas, porque os mineiros não tinham aderido tanta força ao Dom Pedro I. Você vai a Minas, que era a capitania mais populosa, era mais rica, e aqui tinha um resquício contra a monarquia, ainda por causa da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira tinha acontecido, tinha 40 anos. Ele vem, né, a Minas Gerais passa por várias cidades, isso em abril de 22, o Dom Pedro é recebido com festa. E ele soube fazer aquele movimento político muito bem, chega em Ouro Preto, e a Câmara Municipal de Ouro Preto, que era o principal órgão, o aplaude e ele conquista os mineiros. Ele volta para o Rio, o patriarca fala, agora você tem que ir a São Paulo também, porque estava tendo problema em São Paulo. Ele vai a São Paulo, primeiro ele vai em Santos, que é a terra do patriarca, e era uma cidade portuária importante para a época, ainda hoje é. E depois de outras cidades que ele percorre, o Pedro, a caravana, né, do Pedro I, ele vai para a capital. E no meio do caminho da capital, onde todo mundo fala, perto do rio, do Riacho Ipiranga, chega um cavaleiro. 2 cavaleiros vêm a galope correndo com umas cartas. Era uma carta da princesa Leopoldina, que era uma austríaca, falava alemão, gostava de botânica, era muito admiradora do patriarca, era a esposa dele. Uma carta do Conselho de Ministros, que era assinada pelo Martim Francisco, o irmão do patriarca, nessa época era o que seria ministro da Fazenda. O Martim Francisco faz uma carta em nome de todos os ministros, e uma carta do próprio patriarca, dizendo que ele deveria fazer a independência, porque havia chegado, ele estava viajando, mas havia chegado no Rio um navio português, determinando que ele voltasse, Dom Pedro I, imediatamente, senão ele seria preso, determinando que o patriarca fosse levado para Portugal para ser julgado e preso, e determinando que todas as capitanias cortassem relações com o Rio de Janeiro, com Dom Pedro, e a partir de então só obedecessem às cortes de Lisboa. Então, aí essas 3 cartas são chegadas e o Dom Pedro não era um homem de leituras, vamos dizer assim, mas ele estava com outras pessoas, ele entrega sobretudo para um padre, o padre Belchor. Falou, padre, lê isso aí. O padre leu alguma das cartas, o Dom Pedro também leu, o padre leu. E as cartas diziam isso. A dona Leopoldina falava, ó, o pomo está maduro, está na hora de colher, está na hora de fazer, temos que fazer a independência, não tem mais saída. E o patriarca também dizia, olha, ou você faz a independência agora, ou nós não temos mais onde ser. E ele leu aquilo, o Dom Pedro ficou provavelmente meio tenso, embora fosse um rapaz, e ele se dirige ao padre, que era um homem culto, ao padre Belchor, e pergunta, e agora, padre Belchor? Essa frase é muito famosa. O próprio padre depois narrou isso, tem umas memórias do padre, ele vira. E outros interlocutores que presenciaram essa cena, viram ele e falam, e agora, padre Belchor? Como é que eu faço? E o padre teria dito para mim mais ou menos assim, olha, se o senhor não fizer a independência, a sua cabeça vai rolar. E é aí que ele dá aquele grito, que foi um grito verdadeiro, ele fala, então agora é independência ou morte. Nós vamos cortar os laços, e arrancou as fitas das cores de Portugal, estamos rompidos com Portugal, e agora o Brasil é livre, e deu esse grito, e existiu. Talvez não aquela cena do quadro, mas houve o grito, houve um momento de explosão, e todo mundo aplaudiu, comemorou, e ele segue a viagem, chega em Santos, chega em São Paulo, e é recebido no teatro como já um imperador brasileiro. Ele é festejado no teatro, e assim começa o processo da independência. Essa é a figura do patriarca. E digamos que logo em seguida, em 23, foi necessário fazer uma constituinte, e a constituinte brasileira, aí houve o grito de Ipiranga, houve a independência. Mas é preciso que os países todos reconhecessem a independência, porque o Brasil não faz independência, é preciso. E os primeiros a reconhecer foram os Estados Unidos, porque eles já eram independentes, inspirou o Brasil também, a América Latina, e Portugal não queria reconhecer. E quem tinha ascendência sobre Portugal era a Inglaterra. Então o Brasil via a Inglaterra e conseguiu anos e anos depois que Portugal reconhecesse a independência do Brasil. Mas era necessário, como era no momento, fazer uma Constituição. A Europa inteira tinha Constituição, aqui também o Dom Pedro queria fazer uma Constituição, ele queria submeter uma Constituição, mas queria uma Constituição ao modelo dele. Óbvio, ele também era um homem criado num modelo absolutista. E durante os debates da Constituinte, o patriarca foi constituinte, o irmão do patriarca, Martim Francisco, foi constituinte, e um outro irmão do patriarca, que era um muito brilhante orador, era o Antônio Carlos, também foi constituinte. E havia um grupo muito grande que queriam o fim da escravatura, queriam que se tratasse os índios como seres humanos, queriam que todas as cidades tivessem uma escola, que não existia escola no Brasil, o patriarca queria que toda a cidade tivesse, porque o homem vivia na Europa, estudado,
toda a cidade tivesse uma escola, que toda a província tivesse uma universidade. Então, isso tudo assustou, porque ia libertar o Brasil. Se o Brasil, naquela época, tivesse escola, tivesse universidade, tivesse imprensa, que toda a capital tivesse uma imprensa para fazer livros, se libertasse os escravos, quer dizer, se tudo isso acontecesse 100 anos antes do que aconteceu, certamente o Brasil hoje seria um pouco melhor. Mas isso há os encontros naturais da política, porque a maioria dos constituintes eram escravocratas. E viam no patriarca uma pessoa abominável, pensar nisso naquela época. E, por azar deles, o Dom Pedro tinha apaixonado por uma amante, a Marquesa dos Santos, que a amante, ele levou essa amante para dentro do palácio. A dona Leopoldina, que tinha a mãe do Pedro II e de vários filhos, que era uma austríaca, uma moça refinada de Viena, ele leva a dona Leopoldina, a dona Marquesa dos Santos, a amante dele, para dentro do palácio. Ela dorme dentro de um quarto do palácio e ele tem 3 filhos com ela. Então, isso causa um escândalo nas cortes no Rio de Janeiro. Isso a público vai no teatro com a Marquesa dos Santos e a dona Leopoldina. A dona Leopoldina começa a adoecer com isso. E a dona Leopoldina tinha muito suporte do patriarca, porque ele falava alemão, ela falava alemão, ela gostava de botânica, ele gostava de botânica, ela não tinha com quem muito conversar aqui. E essa turma escravocrata, eles se unem, muito espertamente, ao grupo do palácio que era dominado pela Marquesa dos Santos. Porque o patriarca não gostava da Marquesa dos Santos, não por ela ser o que ela era, é que é pelo maltrato que se fazia a dona Leopoldina, e ele entendia que para o Brasil ser reconhecido pelo mundo, o pai da dona Leopoldina era nada menos que o imperador Francisco da Áustria. A Áustria é um dos maiores países do mundo, o Império Austro-Húngaro, dominava a Europa. O Metternich era o primeiro-ministro. Então a Áustria com a Inglaterra, ele não podia, a filha do imperador da Áustria, ser tratada dessa maneira. Ele falava, Dom Pedro, você não pode fazer isso. E isso, a Marquesa dos Santos foi pegando ódio do patriarca. E houve havendo essa divisão, os escravocratas, os absolutistas, aquela turma que queria tirar proveito e, vamos dizer, não pensar no país, mas pensar em si próprio, se juntava na Marquesa de Santos e no grupo da Marquesa de Santos a falar mal do patriarca, e houve desencontros políticos, normais. Acabou que nós sabemos a história, o Dom Pedro vai e fecha a Constituinte brasileira. Ele cerca a Assembleia Nacional Constituinte com o Exército, fecha a Assembleia Constituinte do Brasil, prende vários deputados, dentre eles o patriarca, o irmão do patriarca, o Martim Francisco, prende o Martim Francisco, o Antônio Carlos, e mais uns 4 ou 5, que eram ligados ao mesmo pensamento deles, prendem a eles, e pouco depois eles são mandados expulsos do Brasil. São expulsos do Brasil e vão morar, vão morar na França. Vão com suas esposas, com seus filhos. O patriarca, os 2 irmãos, com suas esposas, seus filhos e esses outros deputados. E é fechada a Constituinte, ele vai e outorga, o Dom Pedro faz a Constituinte sozinho. E o Brasil ganha sua primeira Constituição em 24, mais ou menos a cópia do que estava sendo feita, que o relator era o Antônio Carlos, irmão do Martim Francisco, uma cópia, com algumas mudanças que incomodavam o Dom Pedro. Bom, em síntese, a vida do patriarca é essa. Ele fica exilado lá, volta para a Europa de novo. Aí ficou 6 anos em Bordeaux, na França, ele só vivia estudando e fazendo poesia. Ele gostava de tentar poesia, comprando livros, estudando. Depois de 6 anos, ele é anistiado, eles voltam. E ele encontra aqui o Dom Pedro em 29, talvez, 28, 29. O Dom Pedro recebe com muito carinho e tal, embora politicamente não estavam juntos. E ele vai viver quieto, ele compra uma casinha em Paquetá, numa ilha, que era muito bonitinha, e foi ficar quieto, já era um homem mais idoso. O curioso é que não entrou na política, mas o Dom Pedro, embora afastado dele, quando o Dom Pedro abdica e renuncia e vai para Portugal, em 31, ele, para surpresa de todo mundo, ele fala assim, vou nomear para tutor do meu filho o único brasileiro, o melhor brasileiro que eu posso confiar, é o Zé Bonifácio. Então ele chama de Paquetá, ele vai para Portugal e entrega os filhos dele, Dom Pedro II, ao Zé Bonifácio para ser o tutor dele. Enfim, esse é o resumo da vida do patriarca. Agora, o que o patriarca tem a ver com Minas? Na questão genealógica. É muito interessante. Tem 2 vertentes. Uma vertente muito, vamos dizer assim, da independência, bem significativa da independência, é o padre Belchior. Esse padre Belchior, que eu disse aqui, padre Belchior Pinheiro de Oliveira, ele era primo primeiro do patriarca. Os pais eram irmãos. O patriarca era filho do Bonifácio José e ele era filho da Dona Mariana, que eram irmãs. Então o padre Belchior é nascido em Diamantina, porque Diamantina é uma potência na época, ele nasceu por volta de 1775. Diamantina era uma potência, o pai dele e a mãe moravam em Diamantina. Ele era primo primeiro do patriarca. Ele estuda em Mariana, no seminário, padre, Mariana. Depois vai para Coimbra, faz direito, faz teologia, filosofia em Coimbra, volta para o Brasil, naquela época quem tinha faculdade, se hoje é muito, naquela época nem se fala, né, porque não existia escola aqui.
O padre Belchior volta e se encontra com o patriarca, que eles eram primos, embora muito mais novo que o patriarca, 10 ou 12 anos mais novo, e politicamente se encontram muito. E nesse dia da independência, do Grito do Ipiranga, o padre Belchior estava lá. É para ele que o Dom Pedro I pergunta: ô padre, e agora? E essa carta aqui? Lia isso. E depois pergunta: e agora, padre Belchior? Aí ele fala: você tem que fazer a independência, senão você não vai ter condição. Então esse padre ele presenciou esse momento significativo, que não é... A independência não é só aquilo, a independência é um contexto de muitos anos, mas ali foi um símbolo importantíssimo, porque ele rasga tudo e fala: agora eu não quero conversa com Portugal. Então é um símbolo muito grande, e o padre Belchior estava ali, ele vivenciou isso. O padre Belchior depois foi constituinte, essa que foi preso, foi exilado também, junto com o primo dele, Zé Bonifácio, foi mandado embora. Antes também ele participou das Cortes de Lisboa, esses deputados que participaram nas Cortes de Lisboa, ele participou também. E no final da vida ele volta para o Brasil, como anistiado, volta para o Brasil e vem morar em Minas Gerais. Volta para sua terra. O padre Belchior volta e vai ser o pároco na região de Pitangui. Ele passa o resto da sua vida como padre na região de Pitangui, era um homem de grande relevância, e vive seus últimos dias aqui em Minas Gerais. Então esse é um ramo genealógico do patriarca que se infiltra aqui em Minas Gerais, que é o padre Belchior Pinheiro de Oliveira, que está enterrado em Pitangui, e lá tem um grande sobrado, ainda preservado, salvo engano, e onde ele viveu. Ele era o primo do patriarca e participou de todas essas cenas. Ele foi no Grito do Ipiranga, ele estava presente, ele foi deputado às Cortes de Lisboa, daquelas confusões de Lisboa que fizeram pouco caso dos brasileiros. Ele foi constituinte aqui no Brasil, o primeiro que foi preso, foi exilado. Enfim, ele participou então desses movimentos de independência muito fortemente, e a genealógica, ligação ao patriarca e a independência é uma corrente do padre Belchior. E a outra é de um neto do patriarca. O patriarca teve um neto e sobrinho. Justamente quando eu disse aqui, o patriarca teve uma filha que casou com o irmão dele, o Martim Francisco. Essa filha, chama-se Gabriela, casada com o Martim, que foi ministro, foi deputado, tudo em Santos. O patriarca não tem nada com Minas Gerais. Essa filha que casou com o tio, ela teve 5 filhos. O homem a caçula era uma filha, mas o homem, o mais novo, chamava-se Antônio Carlos. Ele tinha problema de saúde e ele veio morar em Barbacena. Recomendaram, um dos irmãos dele, ele era o caçula, o irmão mais velho dele era deputado no Rio de Janeiro. O Brasil já era independente. Isso estou falando de 1860. A independência foi em 22. Já era o reinado de Dom Pedro II. Um dos irmãos dele, mais velho, era deputado de São Paulo, no Rio. E conversando com os deputados mineiros, teria dito: olha, lá em Minas tem uma cidade muito boa, um clima muito bom, seu filho parece que tem problema de pulmão, não sei o quê, vai para essa cidade que ela se cura. Ele vai, esse Antônio Carlos, forma em Direito em São Paulo, lá no Largo de São Francisco, e rapazinho chega em Barbacena. Então ele é neto do patriarca ou sobrinho do patriarca, porque ele é filho do Martim Francisco, que é irmão do patriarca, e é filho da filha do patriarca. Esse Antônio Carlos chega em Barbacena para se tratar e acaba casando em Barbacena. Casa com uma senhora de uma família lá que era muito conhecida, que era até descendente do confidente José Aires Gomes. Então ele casa com uma descendente do José Aires Gomes, que era um pessoal na época, toda a vida se fazia nas fazendas. As cidades eram muito pequenas e muito sem expressão. As fazendas é que estavam os livros, a cultura e tudo mais, as músicas. Ele casa com essa senhora, que era filha de um fazendeiro rico, descendente de onde esteve na casa dele, esteve do Dom Pedro I, já tinha estado nessa fazenda, o Tiradentes. Esse inconfidente, Zé Aires Gomes, ele era talvez bisavô dessa senhora. Ele casa, e nesse casamento, depois desse Antônio Carlos em Barbacena, ele se torna senador estadual, se torna senador federal. Na época existia Senado estadual. E era um advogado. E ele teve 11 filhos. Essa é a vertente, então, do patriarca em Minas. Um desses 11 filhos desse Antônio Carlos, com essa dona Adelaide de Barbacena, um se destaca muito, que é o presidente Antônio Carlos. Aqui em Belo Horizonte nós temos a Avenida Presidente Antônio Carlos. No Rio de Janeiro, uma grande avenida chama Presidente Antônio Carlos. É filho desse casal. Ele se torna, foi prefeito de Juiz de Fora, foi prefeito de Belo Horizonte, foi deputado federal, foi senador, foi ministro da Fazenda. Isso na época de 1910, 1920. E veio ser governador de Minas. E participa, é um dos grandes articuladores da Revolução de 30. Então essa é a figura mais importante do ramo Andrada, que ele fala o ramo Andrada Mineiro, que começa com esse neto ou sobrinho do patriarca. Ele fala que começa o ramo dos Andradas Mineiros. E o nome maior significado é o presidente Antônio Carlos. O presidente Antônio Carlos, por exemplo, teve um irmão, chamado José Bonifácio. Eram 11 irmãos, esses 2 se destacaram mais. Esse José Bonifácio foi deputado também,
foi embaixador, foi diplomata, e ele se casa com a filha do Lafayette, que dá o nome do Lafayette, é um grande jurista, casa no Rio com a filha do Lafayette. E esse Zé Bonifácio, que era irmão do presidente Carlos, voltando, ele se casa com a filha do Lafayette, teve alguns filhos também de grande relevância. Um dos filhos foi juiz no Rio de Janeiro, foi desembargador e foi presidente do Supremo, que é conhecido como ministro Lafayette de Andrada. Então, ele era sobrinho do presidente Antônio Carlos e era filho do embaixador Zé Bonifácio. E o irmão desse ministro Supremo foi presidente da Câmara dos Deputados e foi também líder do governo, e foi deputado estadual, deputado federal, era o deputado José Bonifácio Lafayette de Andrada. Esses três nomes se destacam muito aqui em Minas. E depois a família dos Andradas em Barbacena continua na vida pública. Depois vieram os netos, os bisnetos, os sobrinhos, todos participaram na vida pública, disputando eleições de prefeito, deputado federal, deputado estadual. Então são essas duas vertentes, né, que digamos que da genealogia ligada ao patriarca da independência, nesse ano da independência, que o Instituto Histórico comemora a independência do Brasil e certamente vai fazer um movimento maior mais expressivo no segundo semestre, que é a 7 de setembro no segundo semestre. Mas nessas primeiras palestras a gente pode dizer que dentro desse contexto da genealogia ligada à independência com o nome do patriarca, você vê Minas Gerais tendo um vínculo com o patriarca através desse ramo que se fala que até hoje existe, que é o ramo dos Andradas Mineiros, que começou em Barbacena, mas que também deu juiz no Rio de Janeiro, porque eles foram para o Rio de Janeiro, é o ramo de Barbacena, mas eles foram para o Rio e foram para Belo Horizonte. E o padre Belchor, que era o sobrinho dele e que participou de tudo na independência, e por fim veio morar, voltou, era nascido em Diamantina, volta para Pitangui, onde ele passa a residir, ter suas atividades eclesiásticas e falece lá. Então nós temos esse ramo de Barbacena e essa de Pitangui, que para encerrar, eu diria que são as duas vertentes, né, genealógicas do patriarca da independência. O patriarca, curioso, ele ficou, como eu disse, ele foi com 20 anos para a Europa, ficou até os 36, volta para cá, em 19, em 23 fecha a Constituinte, ele ficou aqui 4 anos, e é expulso de novo, ele ficou aqui 4 anos, fica depois 6, 7 anos na França, exilado com uma turma grande, e ele já volta mais velhinho. Então ele teve uma atividade aqui no Brasil, mesmo assim como adulto, de 4 anos. E desses 4 anos, só 2 anos e meio que ele fez política. Porque os outros 1 ano e meio ele ficou quieto na casa dele ou não estava mexendo com política. Então em 2 anos e meio de vida pública, esse homem faz essa confusão e marca o seu nome na história do Brasil de forma assim inimaginável, com 2 anos de vida pública. Agora, o que ele queria para o Brasil, obviamente que ele não poderia, naquela época, estar vivendo aquilo. Porque ele queria acabar com a abolição da escravatura, naquela época, acabou depois de 60 anos depois. Ele queria proteger os índios. Ele é o precursor do meio ambiente, da defesa do meio ambiente do Brasil. Ele era contra o desmatamento. Você falar contra o desmatamento naquela época, que o Brasil só era mata, mas esse homem não é desse planeta. Você proteger as matas numa época dessa. Queria criar escola em todas as cidades. Portugal não deixava ninguém estudar. Queria botar uma imprensa para fazer livro em todas as capitais das províncias. Portugal não deixia livros chegarem aqui, era proibido. Tanto que o Tiradentes tinha um livro da Constituição escondido da Constituição americana, nós sabemos a história da Confidência, aquele livrinho era escondido de mão em mão e era proibido ler. E queria uma universidade, queria fazer o Brasil um país da Europa, isso em 1800. E o pessoal não concordaria nunca disso, né? E a grandeza dele, da Alta Vênia, eu sou descendente dele, eu sou suspeito para falar, então eu trago aqui só rapidamente, 2 passagens que eu queria ler. Uma é do sociólogo, o maior sociólogo mais festejado no mundo, que é o sociólogo brasileiro mais festejado, mais reconhecido, pode até discordar dele, mas é o homem mais reconhecido fora do Brasil, no mundo inteiro, que é o sociólogo Gilberto Freire, que foi historiador, foi parlamentar. O Gilberto Freire se refere ao patriarca assim, abre aspas, cada dia encontro novos motivos para ver em José Bonifácio a maior, a mais alta, a mais completa figura brasileira de todos os tempos. Isso é um pernambucano, o sociólogo Gilberto Freire, que era um homem mais reconhecido da sociologia fora do Brasil, e isso aí é inquestionável. E outra frase curiosa é que quando as cortes de Portugal, de Lisboa, estavam reunidas, os brasileiros estavam lá, os brasileiros estavam sendo maltratados, e durante o ano de 1922, essas cortes mandam cartas mandando o Dom Pedro voltar e pressionando Portugal. Um português chamado Borges Carneiro, um grande português, que era um destaque nas cortes de Lisboa, era um deputado português. Ele tem uma frase, num discurso ele disse o seguinte, abre aspas,
ali no Rio, um só homem, José Bonifácio Andrade Silva, com a energia de seu caráter, improvisa forças de mãos e ferro, acha recursos em abundância e nos põe pela porta fora, com a maior sem cerimônia pessoal. Quer dizer, um português se referindo ao patriarca. E tanto a importância dele na Inconfidência, na independência foi de tal forma que, quando veio as cartas de Portugal, que precipitou a independência, que foram, as mãos chegou ao grito de Ipiranga, a carta dizia que o Dom Pedro devia se voltar imediatamente, se dividir-se presos pelas tropas portuguesas que estavam no Brasil, que as capitanias não prestassem mais conta ao Rio, mas só a Lisboa, e que o patriarca fosse levado para ser julgado e preso em Portugal. Então, a figura do patriarca existia para aqueles que contestam. É claro que muitas pessoas participaram, sobretudo a princesa Leopoldina. A princesa Leopoldina foi muito importante nesse contexto, embora no começo ela ficasse contra a independência, depois ela aderiu à independência, influenciou muito, inclusive com essa carta, porque ela também tinha um vínculo muito pessoal com o patriarca. E muitos outros fizeram, não vamos dizer isso, mas depois que o patriarca morre, até os adversários dele o classificam como o patriarca da independência, o pai da independência. Com esse nome ele passa para a história como isso. E, como eu disse, o Dom Pedro era um menino de 25, 26 anos e ele era um homem de mais de 60. Eu agradeço aqui a oportunidade desses minutos tão rápidos ao presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, também colega de classe, o coronel Paulo Duarte, pela sua oportunidade, e tenho certeza que o Instituto Histórico saberá dar continuidade, e já está programando para dar continuidade para essas comemorações da independência dos 200 anos, e por bem ou por mal, nós temos que comemorar a independência dos 200 anos, e o 7 de setembro vai ser uma data significativa, vai ser comemorado em Portugal também, hoje em dia eles comemoram, nos querem bem, e na América Latina também em Portugal. Uma questão curiosa é que a estátua do patriarca é o único brasileiro que tem uma estátua nos Estados Unidos. Em Nova York, quem conhece Nova York vai se deparar com uma bruta estátua, uma grande estátua do patriarca José Bonifácio. Aliás, não é só lá. Na OEA existe um grande busto também do patriarca José Bonifácio, né, na Organização dos Estados Americanos, e muitos países, né? Nós temos no Rio uma grande estátua do patriarca, no Largo de São Francisco, na igreja, eu esqueci o nome, uma grande estátua do patriarca. Em São Paulo nem se fala, em Santos, então tem tudo lá é em nome do patriarca, mas na própria capital tem uma grande a Praça do Patriarca, uma estátua dele. Você encontra a estátua dele, eu vi no Uruguai, eu vi a estátua dele na Guatemala, vi a estátua dele em Portugal. É um homem festejado, mas também como mineralogista, né? Ele descobriu quatro ou cinco pedras que o mundo não conhecia. Seus estudos antes do Brasil, ele estava na Suécia, ele descobriu 4 ou 5 minérios, tipo de pedras que ninguém sabia que existia. Ele classificou, desenhou, estudou os átomos e classificou e deu o nome a esses 4. E depois que ele morreu, um americano descobriu um mineral, e esse mineral chama-se andradita, em homenagem, isso é um americano, em homenagem ao patriarca. Mas, na área da mineralogia, ele se sobressaiu demais no mundo inteiro, ele é muito reconhecido na Europa por isso. Mais uma vez, eu agradeço a todos e que sejam bem mais aquinhoados com as próximas palestras e com as próximas apresentações que o Instituto Histórico e Geográfico vai, com certeza, nos oferecer. Muito obrigado.